Boa noite, irmãos. Graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida desta igreja. É com muita alegria que eu volto aqui. Agradeço o convite do reverendo Joel. Obrigado por suas palavras tão gentis. De fato, é sempre muito agradável quando nos reunimos, tomar um café, conversar sobre a igreja, orar. O John Riley diz que amigos dividem as tristezas e multiplicam as alegrias, né? Então é sempre muito bom ter um amigo e a gente compartilhar as lutas do ministério e também as graças que Deus tem concedido a nós. Eu louvo pelo que o Senhor tem feito aqui na vida dos irmãos. E é para nós, repito, uma grande alegria voltar aqui, numa ocasião tão especial que a gente está memorando aí os 506 anos da Reforma Protestante. Hoje pela manhã nós tivemos também um culto alusivo. Eu ainda não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, mas foi um culto realmente memorável. Tivemos um café pela manhã, culto, e depois inauguramos a nossa biblioteca. Realmente foi muito especial, manhã memorável. Gente querida, um abraço fraterno da Igreja Batista do Jardim Botânico. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia na carta aos Hebreus. Não pretendo fazer uma mensagem expositiva, mas eu quero usar esse texto como uma baliza, a partir do qual nós vamos pensar sobre memórias da Reforma Protestante e algumas lições para o nosso tempo. E o texto que eu quero ler com os irmãos é Hebreus, capítulo 13, versos 7 e 8. Ouçam a palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O autor da carta aos Hebreus se dirige a uma comunidade perseguida, composta majoritariamente de hebreus convertidos à fé cristã, que estavam, eles, vivendo sob intensa perseguição. A fornalha da perseguição estava acesa. Ele escreve com o objetivo de mostrar a superioridade de Cristo. Isso fica muito evidente na carta aos Hebreus, a supremacia de Cristo, superior à lei, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a todo aquele sistema que apontava para o próprio Cristo. E a partir do capítulo 11 ele tem um tom mais pastoral, ele vai encorajar aquela comunidade de fé a partir de referências tanto do Antigo Testamento quanto entre eles mesmos, irmãos que, por conta da sua fé em Cristo, perderam a vida. E nesse verso, nesses dois versos que nós lemos, ele dá uma recomendação pastoral: lembrai-vos dos vossos guias. Ele está encorajando aquela igreja a trazer à memória aqueles servos de Deus que são referências e que ministraram a palavra para eles e que aquela comunidade deveria atentar bem para a carreira deles, imitando-lhes a fé. E eu gosto muito dessa passagem porque esse é um texto que a igreja evangélica precisa viver. Nós precisamos olhar para trás e aprender com aqueles que nos precederam na fé. Os russos czaristas têm um adágio que diz assim: quem só olha para trás perde um olho, quem nunca olha para trás perde os dois. A gente vive numa cultura onde a história é desprezada, inclusive é uma característica do neognosticismo o desprezo pela história. E nós precisamos valorizar a história, as tradições e aprender com os nossos pais na fé. Quando uma igreja cristã se reúne para memorar, celebrar um evento que aconteceu há 506 anos, esse é um exercício de fé saudável, que nutre a nossa fé e que é extremamente encorajador. A nossa igreja não nasceu numa esquina ontem. Nós temos uma grande nuvem de testemunha, para usar a linguagem da própria carta aos Hebreus. E eu repito, nós precisamos aprender com esses gigantes da fé, que tinha suas nódoas, os pés de barro, mas certamente as virtudes eram superiores às fraquezas. Eu queria, então, compartilhar com os irmãos algumas verdades sobre esse período da história e buscar fazer aqui alguns cortes aplicativos. Como ainda há pouco foi dito pelo reverendo Joel, a data referencial da reforma é o dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero fixou nas portas do castelo as suas famosas 95 teses, que, via de regra, era uma contestação, uma crítica às indulgências, que já eram praticadas há muito tempo, mas que naquele momento, no final do século XV para o início do século XVI, tinham chegado ao ápice da imoralidade. Com o objetivo de agarinhar fundos para concluir a Basílica de São Pedro, a Igreja de Roma
tinha perdido completamente qualquer referência moral e estava valendo tudo. E Lutero, então, se levanta contra aquele sistema e faz uma dura crítica à prática das indulgências e levanta a bandeira do Evangelho. Pois bem, tendo em vista que a história não é romance, eu tenho dito isso com frequência aos alunos lá do Martin Butzer, história não é romance. Eu preciso fazer aqui um reconhecimento como ponto de partida, antes de examinar alguns princípios essenciais da reforma. Primeiro e antes de tudo, nós negamos que a reforma tenha sido um movimento perfeito, completo e isento de erros. Às vezes nós notamos assim algumas pessoas mais empolgadas, sugerindo, ainda que não verbalizem, a ideia de que a reforma foi perfeita, completa e imune a erros. Não, não foi. Celebrar a reforma protestante não significa endossar erros e fracassos. No entanto, afirmamos que a reforma foi de fato um poderoso movimento que promoveu o bem da igreja, através do resgate de doutrinas bíblicas, preciosas doutrinas, e também pela promoção da renovação da fé e da piedade cristãs. Negamos também que os reformadores tenham sido homens impecáveis e corretos em todos os pontos da teologia. Não, não foram. Todos eles tinham fraquezas morais, muitas delas reconhecidas por eles mesmos, afirmaram doutrinas que nós não subscrevemos, eles não eram infalíveis. No entanto, afirmamos que os reformadores eram comprometidos com o Evangelho e submeteram seus ensinos à soberana palavra de Deus. Então, acho que esse cuidado é preciso ter para que a gente, então, mantenha a honestidade na abordagem dos fatos da história e mantenhamos, então, na direção certa. Bem, o que foi, de fato, a reforma? Uma definição. A reforma protestante foi um movimento dentro da igreja do século XVI que propôs um retorno às Sagradas Escrituras e promoveu uma ampla renovação ética e espiritual na vida da igreja a partir da redescoberta do Evangelho da Graça. A reforma foi primariamente um movimento espiritual, mas certamente com dimensões políticas, econômicas, sociais, culturais, com profundas implicações na civilização ocidental. Basta observar que o século XVI é o período em que, na história geral, você entra na modernidade. Há um conjunto de eventos eclodindo naquele período que vão somar forças a mudanças significativas. As descobertas, a renascença, a própria prensa, enfim, várias coisas estão acontecendo simultaneamente. E a Europa e o Novo Mundo foram impactadas e transformadas com a reforma protestante. E um estudo da reforma vai apontar, repito, que houve então uma conjugação de fatores para a eclosão desse movimento. Agora, o fator determinante para a reforma acontecer foi essencialmente a condição moral e espiritual de decadência da igreja. Eu não compartilho, eu sei que muitos de vocês também não, com a ideia de que tudo antes da reforma, todo o período anterior foi marcado por trevas. Não. Certamente houve homens notáveis, houve períodos luminosos na vida da igreja, o Senhor sempre preservou um remanescente fiel, mas certamente o século XIV, XV, foi um período muito adverso para a igreja, muito adverso. Deus levantou pessoas, alguns homens se levantaram para promover uma reforma, e eles foram silenciados, aquilo que é chamado de pré-reformadores. Wycliffe, por exemplo, um gigante erudito da Inglaterra, o Hus, que foi queimado vivo na fogueira, naquele fatídico concílio de Constância, outros na Itália como Savonarola, enfim. Os movimentos que tentaram promover algum tipo de reforma na igreja romana foram silenciados pela força da espada. Havia uma ligação, uma conexão orgânica entre a igreja e o Estado, e a igreja se tornou uma grande máquina, com uma força poderosíssima, e silenciava todos aqueles que se levantavam para propor qualquer tipo de mudança no status quo. Pois bem, e havia, portanto, uma necessidade de uma ampla e profunda reforma. Eu queria mostrar para vocês alguns sinais de decadência da igreja cristã naqueles dias e como isso exigiu uma profunda reforma da igreja. O primeiro sinal eu vou chamar de paganização. A igreja que cristianizou o mundo foi por ela paganizada. Paganização é um termo
para denunciar crenças e práticas sem respaldo bíblico, estranhas ao Evangelho de Jesus Cristo. Os filhos de Adão são pagãos por natureza. O coração do homem é uma fábrica de fazer ídolos. Essa é uma expressão de Calvino que tem fundamentação bíblica. De fato, o coração humano é uma fábrica de fazer ídolos. E no período que antecedeu a reforma, podemos identificar vários sinais de paganismo entre aqueles que nominalmente professavam a fé cristã. É preciso dizer que naquele período da história, na Europa cristianizada, toda pessoa, em tese, era cristã. Uma criança nascia, não ia ao cartório, ao batizar o infante, ela já fazia parte da cristandade. Então, todas as pessoas eram cristãs. Mas muitos, a maioria, em alguns momentos, em alguns circuitos, que professava a fé, que estava familiarizada com a linguagem cristã, que frequentava a missa dominical, tinha uma mentalidade pagã, a religiosidade meritória. As pessoas não conheciam o Evangelho. Por assim dizer, o Evangelho escorreu por entre os dedos. Um processo longo que de fato aconteceu. Deixa eu mostrar para vocês dois exemplos dessa religiosidade meritória. O Timothy George, naquela obra publicada pela Edições Vida Nova, Teologia dos Reformadores, ele fala do ativismo febril da religião da Idade Média. O que significa dizer isso? Havia uma mentalidade de busca de méritos para se livrar da condenação e alcançar a salvação de Deus através do esforço. Pergunta que se fazia: quem poderia escapar da ira de um Deus santo? Então, a ansiedade, a culpa e a morte era o ambiente aflitivo do pecador. Então, houve diversas tentativas de aliviar a culpa e o peso imposto pela religião meritória. E à medida que a gente vai estudando aquele período da história, é impressionante a similaridade com o nosso contexto, o contexto religioso brasileiro, onde as pessoas estão familiarizadas com a linguagem cristã, mas têm uma mentalidade meritória. John Stott diz que, na verdade, existem apenas duas religiões no mundo: a religião da graça e a religião do mérito. Não há uma terceira alternativa. E boa parte das pessoas que se apresentam como evangélicas, ainda que não tenham percebido, dão sinais de uma mentalidade meritória. Raciocinam assim: pratiquei uma boa ação, dei sinais de virtude, Deus começa a me favorecer, me amar mais, então ganhei pontos. Cometi algum pecado, alguma vacilação, juízo, Deus vai entristecendo, então Deus passa a amar menos. E a pessoa vive numa corda bamba de altos e baixos, e a relação dela com Deus depende da maneira como ela se comporta. Essa é uma mentalidade meritória, que torna a relação com Deus absolutamente aflitiva. Muitas pessoas viviam assim, nesse estado de ansiedade miserável. Os meios usuais para se obter o perdão e aliviar a culpa eram os sacramentos, 7 à época, e os auxílios chamados de parasacramentais, autorizados pela igreja. Percebam, à medida que as escrituras eram colocadas de lado, à medida que o evangelho era sufocado, o paganismo florescia. Isso não aconteceu da noite para o dia, foi um longo processo. Que práticas parasacramentais eram essas? Indulgências. Você não vê isso no Novo Testamento? Isso surgiu processualmente, lentamente, e se impregnou no corpo da igreja medieval. Peregrinações, veneração dos santos, o rosário, o dia de festa, a repetição do Pai Nosso. Tudo isso era um amplo sistema de penitências através dos quais as pessoas poderiam obter perdão e alívio para suas almas. Então havia um estado de tensão, porque a palavra graça, embora eventualmente pronunciada nos missais, era uma palavra vazia, porque o que dominava era a mentalidade meritória. Roland Baton, naquela obra
cativo à palavra, uma biografia, talvez a melhor biografia de Lutero em língua portuguesa, ele diz assim, ele captura o espírito da época, dizendo o seguinte: a mera visão de um crucifixo era para Lutero como ser atingido por um raio. Ele então fugia do filho irado para a mãe misericordiosa. Apelava aos santos, a 21 deles, que selecionou como padroeiros pessoais, sendo 3 para cada dia da semana. Tudo em vão, pois que utilidade há em qualquer intercessão se Deus continua furioso? Ele chega a dizer textualmente que ele odiava a Deus, porque o conceito de justiça inalcançável, por mais esforço que ele produzisse, fazia com que a visão dele de Deus era de um ser despótico, tirano, perverso. Então o conceito de graça, repito, que é o coração do evangelho, era amplamente ignorado. E eu volto a dizer, é impressionante, mas a igreja evangélica parece caminhar nessa mesma direção, salvo as exceções. Vejam vocês, Deus, por sua graça, e tão somente por sua graça, aceita o pecador e justifica pela fé em Cristo. Não há mérito humano, mas somente a graça. Obras não justificam, orações não justificam. O que nos justifica é a perfeita e suficiente obra de Cristo na cruz do Calvário. O que traz alívio à alma é o perdão que flui do Calvário. O que nos traz de volta para Deus é o sangue de Cristo, que pavimentou o caminho de acesso ao Senhor. Portanto, a religiosidade meritória tem que ser combatida todo dia, o dia todo. E não é vacina de dose única. Essa justiça própria é um problema sério. Via de regra, as pessoas pensam assim: agora que eu me converti, quem precisa do evangelho é o não cristão. Você precisa do evangelho todo dia, o dia todo. Nós precisamos do evangelho. Lembrar sempre que você é aceito não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. O cenário mudou, não é obedeça para ser salvo. Você já é salvo pela graça, agora obedeça como reflexo da graça, como expressão do seu afeto, do seu amor, da sua gratidão ao seu Salvador. Portanto, a religiosidade meritória era uma marca do paganismo na igreja medieval e é contra esse sistema pernicioso que os reformadores se levantaram. Um outro elemento presente que caracteriza essa religiosidade meritória é o culto às relíquias. Naquele contexto, o misticismo, a superstição era uma coisa terrível. Martin Dreher, um historiador luterano, diz assim: havia hóstias cheias do sangue miraculoso. Vendiam-se bolinhas da terra na qual Adão fora feito. Era possível comprar cera dos ouvidos e leite da Virgem Maria, estrume do burro de Belém, fios de cabelo e da barba do Salvador. Havia 13 exemplares do crânio de João Batista circulando na Europa, e cada igreja reivindicando o nosso é autêntico. 18 restos mortais dos 12 apóstolos só na Espanha. E por que havia esse movimento do culto às relíquias? Inclusive na Saxônia, inclusive na Wittenberg de Lutero. Frederico Sábio era um dos maiores colecionadores, ossuário dos santos, por causa de uma mentalidade pagã, mística, misticismo, superstição. A ideia de que um objeto pode transmitir graça. Se eu tenho os restos mortais de um apóstolo, tocar, orar na presença dos restos mortais de um apóstolo, aquilo vai me conferir graça. E naquela cultura paganizada, as pessoas faziam peregrinações, como ainda hoje se faz. Eu já fui a Jerusalém algumas vezes, Deus me deu essa oportunidade. Uma das coisas mais impressionantes, a igreja do Santo Sepulcro, que é uma igreja muito antiga, construída, segundo a tradição, por Helena, mãe de Constantino. Quando você entra naquela igreja, você percebe um ambiente paganizado, supersticioso. As pessoas tocando nas paredes, nos altares, carregando fotos de parentes e tal. Você percebe claramente a ideia de que estar ali, fazer uma reza ali, acender uma vela ali, transmitirá graça. Essa é uma mentalidade pagã, diferente de outros ambientes em
Israel como um todo, especialmente a igreja do Santo Sepulcro, me parece assim, um ambiente extremamente carregado. E essa é a ideia de que havia naquelas igrejas europeias essa percepção, muito carregado desse misticismo, esse culto às relíquias. Ainda hoje, muitas pessoas acreditam que objetos podem transmitir graça, copo de água rezado por um guru espiritual, uma Bíblia aberta no Salmo 91, são muitos sinais de fé cega, sem nenhum respaldo bíblico. João Calvino disse assim: não há nada que Satanás se esforce tanto para realizar quanto produzir névoas com o objetivo de obscurecer Cristo. Porque ele sabe que desse modo fica aberta a porta para todo tipo de falsidade. Portanto, esse é o único meio de reter e restaurar a pura doutrina, colocar Cristo diante dos nossos olhos, como ele em todas as suas bênçãos, para que sua excelência seja verdadeiramente percebida. É Cristo, irmãos, Cristo e tão somente Cristo. E a igreja medieval havia perdido isso. Por isso, uma das bandeiras da reforma, nós somos herdeiros dela, solos Cristo, somente Cristo, ele é o fundamento, é o único mediador. Sem Cristo não somos absolutamente nada, dependemos completamente de Cristo. A segunda característica, um sinal de desvio daquele período, da igreja medieval, eu vou chamar de desvio da missão. O poder político da igreja comprometeu sua autoridade espiritual e desviou da missão. No início, a igreja foi alvo de intensa perseguição, com a suposta conversão de Constantino, isso tem sido alvo de muito debate entre os estudiosos, historiadores. As coisas mudaram, e há dois eventos que foram decisivos no processo de desvio da missão. No ano 388, o imperador chamado Teodósio I, ele oficializou, tornou oficial a fé cristã como a religião do Império Romano. E essa decisão gerou sérias consequências para o cristianismo. Com as invasões bárbaras a partir do V século, e com a queda do Império Romano Ocidental, o último imperador ocidental caiu no ano 476. A igreja assumiu funções e prerrogativas que não eram suas. Houve um estreitamento da relação entre igreja e Estado. Basta observar que em outros períodos havia dioceses, igrejas importantes em Antioquia, Éfeso, Alexandria, Cartago, igrejas que eram, pela sua localização, pela sua influência, igrejas importantes, tal como a igreja de Roma. Mas com a queda do Império Romano Ocidental, a igreja de Roma, o bispo de Roma, cada vez mais exigiu hegemonia. E aí criou toda uma estrutura, a ideia do papado, a hegemonia. E a igreja se tornou, então, essa máquina poderosíssima. O bispo de Roma reivindicou a hegemonia espiritual, foi alçado à condição de chefe universal da igreja. E o Papa, não satisfeito com a autoridade espiritual sobre toda a igreja, com a queda do Império Romano, ousou reivindicar a autoridade secular. E as relações entre as esferas temporal e espiritual foram reconfiguradas. E um homem chamado Gelásio I, Papa Gelásio I, esse poder foi consolidado até as reformas que aconteceram no século XV. O Papa Inocêncio III disse assim: o Papa é inferior a Deus, mas superior a todos os homens. Então a igreja se tornou essa máquina poderosíssima, ela desviou-se da sua missão, ela confundiu o seu ministério. Você pega Romanos 13, Paulo diz que o Estado é o ministro de Deus. Há duas esferas, a igreja não pode exercer a função do Estado e o Estado não pode exercer a função da igreja. Mas naquele momento houve uma conexão extremamente perigosa. Em outros momentos, houve o cesaropapismo, o Estado se miscuindo nos assuntos da igreja. A partir daquela fusão, houve uma série de problemas e a igreja se desviou da missão. Há um autor que eu aprecio muito, um anglicano chamado Alistair McGrath, ele diz assim: tanto dentro quanto fora da igreja, ela se apresentava como uma enorme máquina legal, judicial, financeira, administrativa e diplomática, cujas preocupações espirituais eram frequentemente consideradas quase imperceptíveis, mesmo aos olhos da fé. Então a preocupação pastoral com as vidas, essa praticamente se perdeu. Havia exceções, certamente. O Senhor sempre preservou um remanescente fiel, mas, a grosso modo,
a igreja se desviou da missão. É por isso que quando Lutero se levanta, eles não eram reformadores excêntricos, eles não buscaram inovações. Reformar não é destruir, é reformar. Ele comparou a igreja a um navio. De tempos em tempos o navio tem que ser levado ao estaleiro, tem que ser erguido, tem que ser feita uma manutenção, tem que remover as cracas que se aderem ao casco, para que o navio volte ao mar e siga o seu curso. Daí a ideia de igreja reformada, sempre reformando, essa manutenção, essa reforma constante. Mas a igreja romana, todas as vezes que houve uma sinalização para a reforma, uma sinalização para um retorno às escrituras, uma sinalização para uma mudança necessária, ela suprimiu aqueles que ousaram promover essas reformas. Até que, como foi dito ainda há pouco, aprove a Deus soberanamente fazer isso acontecer a partir do início do século XVI. Caminhando, um terceiro elemento ainda, a ausência do Evangelho. E essa foi a principal marca da miséria da igreja naqueles dias, a ausência do Evangelho. Seduzida pelas riquezas do mundo, a igreja perdeu o seu maior tesouro, o Evangelho. Isso é muito triste. Os reformadores não ousaram dizer que tinham descoberto algo novo, uma espécie de jeito novo, inédito de ser igreja, mas na verdade eles estavam redescobrindo o Evangelho. Há uma obra clássica que eu quero recomendar a vocês, um livro muito bom, Os Puritanos e Seus Sucessores, do Martyn Lloyd-Jones. Tem uma das palestras dele ali, é sobre a reforma. Ele vai argumentar com muita propriedade que os reformadores estavam descobrindo, que eles estiveram redescobrindo o que Agostinho já tinha descoberto e que eles tinham esquecido. Muitos vão argumentar que a reforma é uma ressurgência do agostinianismo, das doutrinas da graça. Muitos daqueles grandes teólogos medievais tinham mentes prodigiosas. Tomás de Aquino, por exemplo, uma das mentes mais brilhantes da história. Muitos bons teólogos dominavam grego, hebraico, filosofia, disciplinas das mais variadas, dos mais variados campos de saber. As universidades surgem no ambiente cristão europeu. Mas, volto a dizer, eles deixaram o evangelho escorrer por entre os dedos e estavam perdidos. E os reformadores, eles então fizeram um retorno à graça, ao evangelho da graça, e curiosamente beberam de Agostinho, o grande teólogo cristão. Foram as cartas do apóstolo Paulo. Lutero era um monge agostiniano. Se você fizer uma leitura pausada, cuidadosa das institutos da religião cristã, o teólogo mais citado por João Calvino é Agostinho, bispo de Hipona. E Agostinho falando sobre essa graça que a igreja medieval havia perdido, né? E os reformadores estão redescobrindo e encantando a todos que estavam opressos pela religião meritória. Agostinho disse assim, em uma oração, no seu livro Confissões: Senhor, tua graça é livre, visto que não é merecida nem conquistada. É indispensável, pois é a condição sine qua non da salvação. É preveniente, pois deve vir antes do pecador se recuperar. É irresistível, porque cumpre o propósito de Deus em dá-la. Ó soberano Deus, reconheço que a tua graça é infalível, porque a sua liberação é sem falha. Graça. E essa graça bendita do Evangelho havia sido perdida naquele contexto. Vocês sabem que quando João Calvino foi expulso de Genebra e vai para Estrasburgo, naquele primeiro exílio, havia um cardeal chamado Tiago Sadoleto, e ele tenta persuadir as autoridades de Genebra a fazer com que a cidade se reconciliasse com Roma. E Calvino, sabendo disso, a pedido de alguns, escreve uma carta, extraordinária carta, que documento precioso. A carta de Calvino ao cardeal Sadoleto. E nessa carta, Calvino escreveu ao todo uns 4.000 cartas. Nessa carta ele diz assim, olha uma síntese do Evangelho. Uma vez que todos os seres humanos, aos olhos de Deus, são perdidos pecadores, sustentamos ser Cristo a nossa única justiça, visto que por sua obediência ele pagou nossas transgressões, por seu sacrifício aplacou a ira divina,
por seu sangue lavou nossos pecados, por sua cruz tomou sobre si a nossa maldição e por sua morte fez expiação por nós. Asseveramos que desse modo o homem é reconciliado em Cristo com Deus Pai, não por mérito próprio, não pelo valor de suas obras, mas por misericórdia gratuita. Louvado seja Deus. Que bênção, que bênção. Ele está aqui fazendo uma síntese do Evangelho da Graça. E quando Lutero fixou então as suas 95 teses na porta do castelo, ele está contestando aquele sistema de indulgência de valor meritório e apresentando então um esboço, digamos assim, dessa redescoberta do Evangelho. Tanto é que a tese 62, ele diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Pergunto a vocês, a igreja evangélica precisa ou não precisa redescobrir o Evangelho? Irmãos, eu tenho viajado o Brasil de norte a sul. Muito recentemente eu estava no interior do Maranhão, numa semana. Na semana subsequente, em Santa Catarina. E viajando esse país de norte a sul, eu percebo claramente, é impressionante a quantidade de gente sincera, mas perdida. Gente cada vez mais vulnerável a ludibriadores, falsários. Gente que não consegue discernir a mão direita da esquerda. O Evangelho sendo sonegado. E nós precisamos, como herdeiros da reforma, nos manter firmes na pregação genuína do Evangelho e exercer uma influência sobre aqueles que estão no nosso círculo imediato, mostrando a beleza do Evangelho. O Evangelho não é um conselho, o Evangelho é uma notícia de que Deus, misericordiosamente, tomou a iniciativa de trazer você de volta para si. Que Deus o amou apesar de você. Que a maior prova da justiça e do amor de Deus é a cruz do Calvário. Essas verdades gloriosas, elas aquecem o nosso coração e aumentam as nossas afeições por Cristo. Não são doutrinas frívolas, não são doutrinas áridas, são doutrinas preciosíssimas que têm implicações práticas. Quanto mais eu entendo, quanto mais compreendo, maior é o meu amor pelo Senhor. Por isso que Paulo diz que nós devemos compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Cristo. E sermos tomados de toda a plenitude do Senhor. Pois bem, a reforma eclode no século XVI, na Alemanha, vai para a França, Holanda, Suíça, para as Ilhas Britânicas, e a despeito da tirania dos homens, da força política de alguns estados e da Igreja Romana, a Europa, muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho. Nós estamos aqui hoje como fruto disso. O Evangelho avançou e muitas vidas foram transformadas. E aqui nós estamos como resultado dessa obra maravilhosa do Senhor. Ninguém pode deter a mão do Deus Todo-Poderoso. Eu queria fazer aqui, meus irmãos, algumas aplicações sobre esse movimento da reforma. Quando eu olho para o quadro geral, eu fico pensando, como é que isso foi possível? E o que é que nós podemos aprender? Vejam algumas lições. A primeira delas, guarda aí na tábua do seu coração. A providência de Deus governa a história. Uma das preciosas doutrinas do cristianismo é a doutrina da providência. Deus criou, sustenta e governa todas as coisas. Todas as coisas inclui a gerência de todo esse universo insondável e da sua vida. Tudo está sob o governo do nosso bendito Deus. E uma das coisas mais impressionantes é considerar o fato de que soberanamente foi na cidadezinha de Wittenberg, um vilarejo, com uma população de aproximadamente 2.500 pessoas, que a providência faz eclodir um movimento que vai transformar a Europa. Você sabia disso? 2.500 pessoas. Era um vilarejo. A extensão total da cidade era de 1,5 km². Um lugar desprezado da Turíngia, construída sobre uma faixa de areia, razão pela qual recebe o nome de Wittenberg, Montanha Branca.
A cidade só tinha duas glórias: a igreja do castelo, onde Lutero está enterrado, e a igreja de Santa Maria, onde ele exerceu seu ministério como pregador. E o príncipe eleitor, Frederico Sábio, fundou a universidade porque ele pretendeu fazer daquela cidadezinha uma cidade universitária. Ele estava contratando professores. A universidade foi fundada em 1502. Estava dando os primeiros passos. E um dos contratados foi Lutero, que tinha concluído seu doutorado. Ele chama então Lutero para ser professor da Cátedra de Sagrada Escritura. Então percebo, a reforma não começou em uma grande cidade da Europa, mas em um cantinho sem expressão. Genebra é uma cidade com 15 mil habitantes, entre montanhas e lago. E a influência genebrina alcançou a Inglaterra, a Escócia. Isso para mim é muito impressionante. Eu lembro de Isaías, o profeta, quando diz assim: desde os dias mais antigos eu sou, agindo eu, quem pode impedir? Quando Deus veio este mundo, quando Deus fez gente, Ele escolheu nascer na periferia do mundo, no subúrbio do mundo, na empoeirada região de Israel, em Belém, como diz Miquéia, tão pequenina, e foi criada em Nazaré, a desprezada Nazaré da Galiléia dos gentios. Então guarde isso. O Senhor dirige a história. As coisas fogem do nosso controle, mas nunca do controle do Senhor. Nós estamos vivendo agora um momento sem precedentes na história. O mundo está de ponta cabeça. Há uma revolução cultural em curso, há um dilúvio revolucionário em curso. Há um tabuleiro geopolítico desesperador, do ponto de vista horizontal. Mas sabe o que nos traz paz? Não há pânico no céu. O Senhor reina. Deus rege a história. Uma segunda lição para nós: a pregação do Evangelho é o instrumento para reformar e avivar a igreja. A igreja precisa do Evangelho. O púlpito de Lutero em Wittenberg, o púlpito de Calvino em Genebra, de John Knox, ali em Edimburgo, e tantos lugares, foram os instrumentos através dos quais Deus usou para fortalecer a igreja. E ainda hoje, é a pregação do Evangelho esse poderoso instrumento para reformar e avivar a igreja. É dito que Lutero, no final da sua vida, olhando o quadro geral do que aconteceu, ele teria dito: simplesmente ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz nada. A palavra fez tudo. O ministério da pregação é essencial para reformar, avivar, revitalizar e promover o crescimento saudável da igreja. Mas a despeito de tantas evidências bíblicas, as últimas palavras do apóstolo Paulo, preso com a espada do soldado romano no pescoço, dirigindo ao seu filho Timóteo, 2 Timóteo 4,2, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Nas últimas palavras, Paulo está encorajando Timóteo a pregar a palavra, porque ele sabia que a pregação da palavra é o principal meio de graça para vitalizar a igreja, revitalizar a igreja, fortalecer, avivar, reformar. Então, a despeito de ter essas evidências bíblicas da importância da palavra e as evidências históricas, é impressionante como todos, de tempos em tempos, surge sempre um movimento novo de crescimento de igreja. Toda hora uma cartilha, toda hora um método, toda hora uma sugestão, faça isso, faça aquilo. Quando o básico está exposto, testado e aprovado. Pregar, orar e perseverar. Então, é preciso pregar o Evangelho, porque de fato o Evangelho é o que fortalece a igreja, é o instrumento poderoso nas mãos de Deus. Outra aplicação: a justificação pela fé é o coração do Evangelho. É a principal bandeira da fé. A justificação é o próprio coração do Evangelho. As pessoas não conseguem entender isso, e nós vivemos num país de muitos católicos,
pelo menos nominalmente católicos, a doutrina católica da justificação é muito complexa, muito complexa. E nós evangélicos, por vezes, discutimos com os católicos sem conhecer a teologia católica. Em resumo, de acordo com os documentos oficiais da Igreja Romana, inclusive o Catecismo de Trento, um documento produzido como um documento contra a reforma, a gente pode estabelecer assim 4 elementos básicos da doutrina católica da justificação ou da salvação. A justificação começa com o batismo, que é a causa instrumental da salvação. A justiça de Cristo é infundida na alma. No batismo a pessoa é limpa, remove ali o pecado original. Terceiro, a pessoa passa a cooperar com a graça infundida para tornar-se justa. A ideia de que a graça é um pó mágico. Percebam, no batismo o pecado original é removido. Mas aquela pessoa ainda vai pecar. E quando ela pecar, ela precisa de quê? De graça. Então ela recebe a graça, que é uma habilitação para correr atrás, para tentar alcançar pelos seus esforços a salvação. Por isso que na teologia romana é um completo absurdo e uma presunção afirmar que temos certeza da salvação. Não pode ter certeza, é um longo processo. E quarto, a graça da justificação pode ser perdida se a pessoa cometer pecado mortal. É um negócio bem complexo. Ninguém tem mérito condigno, mas a pessoa pode buscar o mérito congruente, a graça que habilita o pecador a conquistar. Há um livro que eu quero recomendar para vocês também, um livro muito interessante, do Michael Reeves, publicado pela Monergismo, A Chama Inextinguível. Se você tem um parente que participa da Igreja Romana e tem dúvidas em relação a essas questões, esse é um livro muito didático e instrutivo. A Chama Inextinguível. Ele diz assim: no catolicismo romano medieval, quando um pecador queria confessar a um sacerdote, este exigia a realização de muitos atos de penitência. Todo pecado sem penitência nesta vida sofria consequências no purgatório. A boa notícia consistia na vida de santos tão bons que eles não só obtiveram méritos bastante para entrar no céu, evitando o purgatório, como obtiveram mais mérito que o necessário para entrar no céu. Esse excesso de mérito da parte deles era guardado, por assim dizer, no tesouro da igreja, do qual apenas o Papa detinha as chaves. O Papa poderia, assim, conceder uma dádiva de mérito, indulgência, para qualquer pessoa que considerasse digna, acelerando sua jornada no purgatório, ou até mesmo pulando todo o purgatório, com indulgência plena ou plenária. Vocês entenderam isso? O indivíduo precisa, com essa graça que ele recebe, pelos seus esforços, tornar-se digno dessa salvação. Alguns conseguiram alcançar esse estado, uma condição não apenas para si, mas houve um excedente de mérito. E esse excedente de mérito, supostamente, é administrado pela igreja. A igreja tem um banco de méritos. E agora ela vende essas indulgências para aqueles que não conseguiram alcançar aquele padrão para ser salvo. Esse é o sistema vigente naqueles dias. Um sistema que oprimia as pessoas. É um sistema que oprimia a figura de Lutero, até que ele, então, estudando a carta aos Romanos, deparou-se com aquele texto clássico de Romanos 1,17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. No primeiro momento ele odiou esse versículo porque ele não entendeu o conceito de justiça. Porque para ele justiça não era essa justiça alheia, recebida, imputada, dada graciosamente por Deus a nós. Até que ele vai compartilhar sua própria experiência. Eu leio para vocês antes de caminhar para uma última aplicação. Comecei a entender que a justiça de Deus significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus, isto é, pela fé. É isso que significa, a justiça de Deus é revelada no Evangelho, uma justiça passiva com a qual Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, aquele que pela fé é justo viverá. Aqui eu senti que estava
completamente nascendo de novo e havia entrado no próprio paraíso pelos portões abertos. Ele entendeu que não é salvo pelo que faz, mas pelo que Cristo fez. É justiça imputada. Quando você crê em Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, o único Salvador, a justiça dele é imputada a você. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso é extremamente libertador, gente. Já para pensar nisso? Nossos pecados foram pagos naquela cruz. Naquela cruz ele bradou: está consumado. Não há mais dívida contra você. O escrito de dívida que era contra nós, ele cravou naquela cruz. O evangelho é liberdade. Nós fomos chamados para a vida e para proclamar a vida, viver uma vida plena, abundante. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E vida em abundância é isso, é relacionamento com Deus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus único e verdadeiro e a teu Filho, a quem tu enviaste. O evangelho e a justificação pela fé é o próprio coração do evangelho. Quando eu olho o quadro geral, aprendo também que Deus usa vasos de barro para a glória do seu nome. Nenhum dos reformadores se apresentava como homens perfeitos, pelo contrário, viam a si mesmo como homens pecadores miseráveis. Isso nos ajuda muito, porque nós temos uma tendência de idealizar as coisas, não é? E nós podemos aprender, volto a dizer, com os acertos e também com os desacertos deles. Lutero tinha muitas notas na sua biografia, para citar 3 delas. A falta de paciência e misericórdia com os camponeses, essa é uma nota injustificável. Os anabatistas, que era um movimento muito multifacetado, havia desde os pacifistas, como Menon Simas, até os revolucionários, que pegaram em armas, mas 100 mil deles foram mortos por protestantes e católicos. Ele escreveu um texto horrível, que acabou sendo uma espécie de chancela para que as autoridades alemãs pudessem deter aquele movimento. Então, essa falta de paciência e misericórdia é uma nódoa. A intolerância para com Zwinglio, no colóquio de Marburgo, concordaram com todos os pontos, mas no que tange a ceia, houve ali um ponto de inflexão, controvérsia, tanto é que no leito de morte, talvez ambos, mais o Lutero, que o Zwinglio morreu num campo de batalha, tenha se arrependido, e a transigência dele com a bigamia de Filipe de Hesse, seu amigo. Então, era um homem que tinha nódoas, todos eles tinham. Então, quando a gente estuda os reformadores, estuda a reforma, a gente não pode romancear a história. Deus usou poderosamente esses homens, porque Deus usa vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Paulo diz isso claramente aos romanos. E por fim, a mais gloriosa de todas as notícias. Jesus Cristo é o Senhor e a causa do Evangelho triunfará. Jesus Cristo é o Senhor e a causa do Evangelho triunfará. O cabeça da igreja não é Paulo, não é Pedro, não é Maria, não é José, muito menos Lutero ou homem algum. A cabeça da igreja é Cristo. O cabeça da igreja é Cristo e por isso a causa do Evangelho vai triunfar. Nós estamos aqui hoje por quê? Porque Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão. Edificarei a minha igreja, a igreja de Cristo. Então a igreja passa por períodos trevosos, por momentos adversos, impérios se levantam contra a igreja, despóticos, tiranias, perseguições, mas a igreja permanece porque é a igreja de Cristo. A igreja do Senhor. Ninguém pode deter a igreja, porque a igreja tem dono, ela foi comprada com o precioso sangue de Cristo. Então, quando a gente para rememorar os atos redentivos de Deus na história, isso traz profundo alento ao coração e esperança. Mesmo vivendo nesses dias tão adversos, nós podemos continuar marchando, olhando para frente, mantendo a esperança firme, porque o Senhor está vivo, Ele reina. Hoje é domingo, o túmulo está vazio. E Ele vai continuar cuidando da igreja e promovendo o bem dela para a sua própria glória e louvor. Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude a manter nos caminhos dele. Amém? Vamos ter uma palavra de oração.